Para você, né? Então, bom dia para você que é do YouTube. Hoje nós vamos falar por que alguns pet shops trabalham tanto e continuam sem crescer, continuam com dificuldade. Então, mesmo de repente, tendo aumentado o movimento, o número de clientes, de repente aumentou até o faturamento, parece que o seu bolso ainda não está respondendo a isso. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu quero explicar que eu vou estar conversando com vocês aqui do YouTube, mas eu vou estar conversando com o pessoal do Instagram também. Então, nós vamos estar ali levando os dois ao mesmo tempo, e eu quero que você entenda que muitas vezes eu vou estar olhando para cá e muitas vezes eu vou estar olhando para cá. Então, não se preocupe, são só as duas câmeras que estão num posicionamento um pouquinho diferente. Então, bora lá? Vou iniciar a live no Instagram. Vem comigo. Fala, pessoal! Por que será que alguns pet shops estão trabalhando bastante, mas não conseguem fazer justamente a sua empresa crescer? Né? Ela não desenvolve, não aumenta faturamento. De repente, você está com um número de clientes maior, mas você não está conseguindo ver isso ali no seu bolso. Bora, vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre empresa, já que decidimos ser empresários. O que será que está envolvido nesse emaranhado para que a gente consiga realmente ter um pet shop que traz resultado para o seu bolso, que traz qualidade de vida, que traz aquilo que você sonhou quando você decidiu abrir uma empresa? Vamos conversar um pouquinho? Primeiro, quero trazer que eu estou gravando aqui para vocês no Instagram e aqui para você no YouTube. Então, algumas vezes eu vou estar com o meu olhar um pouquinho direcionado, porque eu estou gravando para as duas plataformas em câmeras diferentes. Entendido? Tudo combinado entre a gente? Então, bora, vamos conversar um pouco mais. Primeiro, abrimos um pet shop e somos empresários. Isso tem que estar claro na mente, ok? Então, hoje, nós vamos conversar sobre o que eu aprendi durante os meus 28 anos trabalhando com pet shop. É a minha vivência real. E eu quero trazer como que eu consegui chegar no patamar de dizer, eu tenho resultado. Eu sei qual é o meu resultado. Porque muitos anos eu passei na minha vida pensando, será que eu estou tendo lucro ou não? Por quê? Porque eu misturava as finanças, né, pessoais com as finanças da empresa e eu não sabia exatamente quais eram os meus resultados reais. Então, assim, muita gente, como eu fiz durante muito tempo na minha vida, procura uma resposta única para trazer resultados. Então, primeiro acham, é o marketing. Se eu investir em marketing, vai dar certo. Daí você vai, anda e vê que daqui a pouco não teve aquela resposta que você esperava. Daí vai lá e acha que é a precificação. Outros acreditam que tem que melhorar a qualidade do serviço. Ou, de repente, baratear o custo do serviço que está oferecendo. Mas, na verdade, empresas fortes, elas são construídas por vários pilares. E são esses pilares que a gente vai conversar a partir de agora. E se um pilar está fraco, todo o restante sente. Imagine pilar como os pés de uma cadeira. Se tiver um pé bambo, toda a cadeira está em risco. E com a sua empresa não é diferente, ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro pilar que eu quero trazer para vocês? Bom, o primeiro pilar é a segurança dos animais. Então, um animal entra saudável na sua empresa, tá? Ele está bem, entrou na sua empresa, ele precisa sair saudável da sua empresa. E sim, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. E eu vou trazer alguns imprevistos que podem acontecer quando você está com um animal, com o amor de uma pessoa aí na sua mão. Primeiro, um engasgo. Ele pode se engasgar com a água, com o sabão que ele mesmo tomou na banheira, mas isso é um risco. Ele pode ter uma convulsão por um problema que ele já passou em casa, uma parada cardiorrespiratória, reação alérgica a algum produto ou algum cheiro que você tem aí na sua empresa. Você sabia que eles podem ter reação alérgica, por exemplo, ao cheiro de quiboa, ao cheiro de cloro, ao cheiro daqueles desinfetantes de cheirinho que ficam soltando aquele arzinho de vez em quando? Alguns animais podem ter sensibilidade àquilo. Eles podem sim ter uma queda, num susto, num barulho, num soprador que ligou, dá um pulo,
acabar caindo. Então, a gente tem que ter segurança para que isso não aconteça. Ele pode se afogar, de repente, na hora do banho, se mexeu, a mangueirinha foi no nariz, entrou aquela água e ele acaba entrando numa situação de afogamento. Afogamento não é só quando ele afunda na água, é quando vai água para o pulmão, né? Então, isso já é um afogamento. E a gente precisa saber o que fazer em cada uma dessas situações para que a gente devolva esse animal com qualidade de vida para o seu cliente. Qual que é a pergunta? A sua equipe sabe o que fazer exatamente se ocorrer uma situação de emergência aí na sua empresa? Você já teve situações fora do comum e você não sabia exatamente como agir naquela situação? Por exemplo, foi pegar aquele York de 800 gramas, magrelinho, pelancudo, foram fazer a tosinha na barriga e deu um piquezinho na pele. Isso aí também é uma emergência. Nem toda emergência vai ser algo que vai levar o animal a óbito, mas você tem que pensar que o animal tem que sair bem, o cliente tem que sair satisfeito e a sua empresa tem que receber o dinheiro e a gratidão daquele colaborador, daquele responsável, do seu cliente. Tudo isso tem que andar junto. Será que depois de um piquezinho na barriga a gente consegue isso? Né? Será que a gente alcança isso? Quando você está numa situação de emergência, né, de uma urgência, você não tem tempo de procurar no Google. Então, você não vai conseguir procurar respostas. E será que com o susto ou aquele nervosismo, a sua equipe saberia onde procurar a informação correta? Ela teria o telefone de um veterinário, pedir uma orientação, saber o que fazer naquela hora? Então, a sua equipe precisa estar preparada para isso. É muito importante que ela esteja preparada para isso, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o que eu vejo dos acidentes, sabe aquele cachorro que foi todo queimado lá no pet shop? O pet shopping era clandestino, ele foi todo queimado. Mas vamos falar do animal sem julgar o pet shop agora, porque eu nem sei exatamente como que aquele animal foi queimado, porque eu ainda não acreditei que aquilo foi na máquina de tosse, de secar, tá? Eu ainda não entendo como que a máquina de secar causaria aquilo. Agora, pensando no animal, eu sou médica veterinária, então eu vou trazer um conhecimento para vocês. Aquele animal teve uma queimadura de pele. Queimadura de pele, ela tem um tratamento. Pode deixar sequela, pode deixar falta de pelos, causou dor no animal, vai ter um custo para o tratamento, mas o animal sobrevive. O que foi que colocou a vida daquele animal em risco? Vocês sabem disso? O que colocou a vida daquele animal em risco foi a demora do atendimento. Foi o atendimento errado para a situação de queimadura. Por quê? Porque ele entrou num pico de desidratação rápido que levou ele a ter insuficiência renal. Então, o que poderia matar esse animal é a insuficiência renal, que poderia ter sido evitado com os primeiros socorros. Aconteceu um acidente, você faz os primeiros socorros. E como eu digo, os primeiros socorros não precisam ser prestados por veterinário. Os primeiros socorros é o primeiro socorros, é que para quem está do lado, é aquele atendimento rápido. Para daí sim, se esse animal precisar dos segundos socorros, terceiros socorros, quartos socorros, ele precisa ser encaminhado para a mão do profissional habilitado. Mas a importância dos primeiros socorros é que esse animal chegue com vida até os próximos atendimentos, para que aquilo ali deixe o menor número de sequelas possível, para que o tratamento seja o mais barato possível. Então, são todas as vantagens que entram nos primeiros socorros. Muitas vezes você faz os primeiros socorros e pode sim solucionar o problema 100%. Quando as pessoas me perguntam, mas Sandra, precisa ser veterinário para fazer isso? Não, primeiros socorros é quem está do lado. Se alguém tiver uma parada cardiorrespiratória, uma pessoa tiver parada cardiorrespiratória ao seu lado, dentro de um metrô, você vai primeiro ligar para o seu médico, ver se o seu médico pode ir lá atender ele, você vai ligar só para a ambulância e ficar só esperando a ambulância, ou você acha que ele tem mais chances de viver se você souber fazer uma massagem cardiorrespiratória nele? Se você souber fazer isso, as chances daquela pessoa sobreviver são maiores. Se você souber identificar os sinais de um infarto numa pessoa, você tem mais chances de levar ela para o recurso para ela sobreviver. Então, isso são primeiros socorros. E com os animais não é diferente. Então, lembra que você está com um ser vivo dentro do seu pet shop. E você precisa saber fazer isso, e você precisa saber que a sua equipe está treinada para saber o que fazer. Então, todo mundo que está ali exatamente com o animal tem que saber o que fazer. Entendido essa importância, então não é assim que é que alguns pet shops têm que ter. Eu acho que deveria ser obrigatório para todos os pet shops.
Para todos, todos têm que saber o que fazer com o animal, se você lida com um animal vivo, tá ok? Então, aí, para isso, você tem que saber fazer, treinar a sua equipe, ter alguém que saiba como agir e o que fazer para que ninguém entre em pânico. Uma outra pergunta que eu tive, né, na questão do Instagram, quando eu falo, né, dos primeiros socorros, a pessoa diz assim: eu tenho receio de eu começar a pensar nas situações e acabar atraindo isso para mim. Gente, o atrair é uma questão da sua vibração, da sua energia. Quando você sabe o que fazer, você para de ter medo. Porque o que atrai é o medo. A gente atrai dívidas quando a gente tem medo de não conseguir pagar as contas. Né? Então, o que atrai é o medo. Só que quando você está treinado, quando você sabe o que agir, que você sabe, não, a gente consegue fazer tudo com tranquilidade, você trabalha mais tranquilo. E daí você acaba não precisando atrair essas situações. Eu digo que o curso de primeiros socorros, como eu ensino a prevenção também, né? Então, eu falo como evitar cada uma dessas situações, quais seriam as situações dentro do pet que poderiam levar o animal a ter algum malefício. Eu digo que esse conhecimento é para você ajudar o coleguinha do lado. Quando o pet shop te pediu socorro, você sabe o que fazer para não deixar nada acontecer dentro do seu pet. Mas você tem que estar seguro de que saberia fazer isso, certo? Segundo pilar são os protocolos. Você evita muitos erros dentro de um serviço que é manual, né? Não tem uma máquina de tosa em que a gente coloca o Spitz de um lado, ele entra dentro de um cano e ele sai pronto lá do outro lado com um padrão exato de uma máquina. Concorda comigo? É um serviço manual. Como que a gente pode fazer que o serviço tenha um padrão? Que independente se foi o funcionário A, o funcionário B ou o funcionário C, a qualidade daquele serviço ela se mantenha. E isso a gente consegue com os protocolos. Então, quando a gente monta protocolos, qual é a ordem que deve ser feita, como que deve ser feita o serviço, em que altura que significa cada coisa. Por exemplo, uma tosa bebê baixa é com a lâmina 7, uma tosa bebê alta vai ser com adaptador, uma tosa bebê de saia, você vai aparar na tesoura a saia daquele animal. Então, quais são os nomes que vocês utilizam dentro da empresa? Existe um padrão para isso? Um padrão para o horário de que limpa o ouvido, o horário em que corta uma unha, como que esses serviços vão ser feitos, se tiver alguma alteração, como que isso é comunicado para o responsável. Muitas vezes, gente, eu ainda vou trazer tutor aqui. Eu falo tutor há 28 anos. E agora eles mudaram, a gente não deve mais usar esse termo de tutor, e sim de responsável. Mas de vez em quando vai sair um tutor aqui no meio e tá tudo certo, ok? Então, bora para frente, continuar. Então, você entende que tem que ter um padrão de tudo que você está fazendo dentro da sua empresa? Quando eu comecei a colocar a padronização na minha empresa, eu utilizei dos meus colaboradores mesmo, sabe? Como eles já estavam comigo há muito tempo, quando eu fui colocar os meus padrões, os meus colaboradores já estavam comigo há mais de 4 anos. Eu já tinha feito a minha pós-graduação em gestão, né, empresarial, onde eu aprendi a lidar com equipe, onde eu aprendi a lidar com dinheiro. Então, foram coisas que eu fui colocando durante os anos da minha empresa. Por isso que eu digo, eu trago para vocês aqui o que eu tenho de 28 anos de empresa. Então, os meus colaboradores já estavam comigo há muito tempo. Então, quando eu comecei a colocar esses protocolos, eles me ajudaram a montar isso, porque eles já sabiam como eu gostava do meu serviço, já sabia como tinha funcionado. Às vezes eu dou uma ideia, vamos cortar a unha em tal momento. E daí eles começam a fazer na prática, Sandra, não está funcionando. Né? De repente, cortar a unha de tal momento vai ser melhor. A gente tenta da nova forma, ó, essa aqui deu certo. Daí a gente padroniza ela. Ok? Então, assim, o ideal é que todos façam exatamente na mesma sequência, na mesma ordem, com o mesmo padrão, sem inventar nada, sem ficar inventando manobras mirabolantes, tá? Todos os protocolos diminuem erros que ocorrem dentro da sua empresa. Eles vão te dar segurança, facilita muito um treinamento, porque você tem um checklist ali a ser seguido, e faz a empresa crescer sem depender de um único colaborador. E esse é um fator, assim, ó, primordial. Então, faz simplesmente a empresa crescer sem você depender. Quantas vezes eu pego, cara, eu tenho um tosador que chega atrasado, briga com os cachorros, mas ele é a única pessoa que faz aquele serviço. Será que isso é o ideal? Será que quando a gente tem um banhista, a gente já não deve começar a assinar o serviço para ele também, para que justamente ele possa também cobrir esse tosador, caso ocorra alguma coisa que ele não possa vir trabalhar, para você não ficar dependente daquele colaborador, ok? Terceiro pilar, gestão. Você tem uma empresa.
você precisa ser um gestor de empresa. Isso não é uma opção. E aqui está um dos maiores problemas, tá? Que é a questão de gestão da sua empresa. Eu sou médica veterinária, sempre trabalhei com pet shopping desde que eu me formei. E sim, eu tive que fazer uma pós-graduação em gestão empresarial, porque não tinha ninguém, não tinha internet, né? Então a gente não tinha ninguém nem na internet, nem ninguém passando conteúdos e cuidados sobre isso. Então eu tive sim que ir me dedicar a estudar, fazer uma pós-graduação de 2 anos para conseguir colocar a minha empresa em dia. Eu gostei muito da minha pós-graduação, por quê? Porque nós nos juntávamos em grupos de 4 pessoas para fazer justamente, colocar todo o aprendizado que a gente estava tendo na pós em uma empresa real. E a empresa real que a gente utilizou daquela vez foi a minha. Então, eu consegui aprender na prática como agir com todos os problemas que eu tinha no pet shop. A mistura do caixa da pessoa física com a pessoa jurídica, a falta de fluxo de caixa, né, de capital de giro, aquele capital que precisa ter na empresa. O Sebrae, ele tem uma pesquisa mostrando que as empresas, né, a maioria das empresas, elas fecham em menos de 5 anos. E quais são os 3 principais, né, problemas que fazem? Primeiro, é a falta do capital de giro. E quase não se fala sobre isso. O que é capital de giro? Quanto eu preciso ter de capital de giro? Um segundo problema que faz é as pessoas venderem um produto abaixo do custo. Nossa, Sandra, mas ele compra por 30 e vende por 25? Não. Ele compra por 30, vende por 50 e mesmo assim o produto ainda continua abaixo do custo dele. Por quê? Porque ele esquece de colocar ali os impostos, o custo fixo da empresa, né? Tudo que precisa para a empresa girar quando aquela mercadoria precisa vender. Então, ele acaba vendendo abaixo do preço real que ele precisaria vender. Cada vez que ele vende, ele tem prejuízo. Mesmo achando, mas eu coloquei um markup de 1, né? Estou cobrando o dobro, coloquei 100% em cima. Compro por 30, estou vendendo por 60, Sandra. 100% em cima é o máximo. Depende do custo da sua empresa. A sua empresa não é igual ao do coleguinha. Então, cada empresa tem que fazer a sua precificação, o seu fluxo de caixa, a sua necessidade de capital de giro. E as pessoas não sabem e não dão bola para isso. Fazem mais um curso de tosa, mais um curso de ração, mais um curso de venda, mais um curso do serviço em si, e esquece que às vezes o problema de você não estar com dinheiro no bolso seja justamente a gestão da sua empresa. Então, assim, o caixa tem dinheiro, que seria o capital de giro, isso tem que ter. Lucro. Cara, eu vejo muito pouca gente me sabendo me dizer, Sandra, eu tenho 10% de lucro, eu tenho 7% de lucro, eu tenho 2% de lucro. Sandra, eu não tenho lucro. Não conseguem mensurar isso. Às vezes não conseguem tirar o próprio Prolabore. Olha a situação, você tem uma empresa, você é o melhor colaborador daquela empresa e você é o que não recebe de vez em quando. Se fosse a minha empresa, se você estivesse trabalhando para mim, você fosse meu melhor colaborador e eu só te pagasse quando eu pudesse, você continuaria trabalhando para mim? Para mim, talvez não, mas na sua empresa você trabalha. Você não quer desistir. Às vezes você não tem condições nem de pagar pelo fechamento da empresa, pagar tudo aquilo que está envolvido ali. Então a gente precisa saber, você tem uma empresa, você precisa saber o básico de uma gestão de empresa. Pelo menos o básico. Quanto mais você souber, mais você caminha. Mas lembrando, eu estou falando de vários pilares aqui, e todos os pilares são importantes, ok? Então, assim, você sabe exatamente quanto é que sobra no seu pet shop? Você sabe quanto sobra em cada tosa? Você sabe quanto você ganha em cada pacote de ração que você vende? O quanto que você ganha de verdade no mês? Você conhece realmente os seus custos? Você sabe todo o seu custo fixo? Você colocou os impostos, maquininha de cartão, as despesas, né? Que é um pouco diferente o custo de despesa. Tudo isso está calculado dentro do seu serviço, dentro da mercadoria que você vende? O faturamento que entrou nessa empresa, tu não pega ele para pagar uma conta aleatória? Bravo, né? Pois é, gestão de empresa, a gente precisa saber, não é um luxo, tá? Se você tem uma empresa, você é um empresário, você tem que saber fazer gestão de empresa. Não dá para fugir disso. Quarto pilar para você ter um bom resultado aí no seu pet shopping, o dono da empresa. Vem uma parte que muito pouca gente fala.
né? Eu, antes de fazer o estudo de gestão empresarial, essa parte já era uma parte que eu cuidava um pouco melhor. E foi justamente por isso que eu consegui ter a maturidade, a tranquilidade e a leveza para procurar a gestão empresarial, que era o pilar que estava faltando principalmente para mim. Quem é que cuida do empresário? Quem é que cuida da pessoa que está tomando as decisões todos os dias? Porque uma empresa, ela pode até ter uma gestão excelente, mas se o dono está exausto, ansioso, sem clareza, então ele não sabe para onde ele quer caminhar, tomando decisões impulsivas, tudo isso acaba refletindo na resposta da sua empresa. Então, sim, o dono precisa ser respeitado, você precisa ter um conhecimento seu. Quais são os meus valores? O que eu quero para minha empresa? Cara, eu quero crescer, eu quero ter até 10 funcionários, ou eu quero ter 3 filiais. Não, eu quero ter uma empresa menor, com 2 funcionários, mas que eu consiga delegar serviço para eles, para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor com a minha família. Não, eu quero ter um pet shop que vai atender 24 horas. O que que você quer? Porque não existe uma regra. O que é importante para você? Eu tenho uma amiga que trabalha infinitamente na doideira. Ela tem família? Tem, mas ela tem esse pique. Ela não pode ter um pet shop que abre 8 horas. Ela tem que ter um pet shop que trabalhe no mínimo 14, porque é o pique dela. Eu já não quero, por quê? Porque para mim, estar em casa, ter qualidade de vida com a minha família, ele tem que estar num patamar um pouquinho mais elevado. Qual é o seu? Quais são os seus valores? Você entende? Então a gente tem que saber exatamente como que está o dono da empresa. Um dono da empresa fraco, que eu digo que não, um CPF fraco, um CPF exausto, um CPF impulsivo, não consegue ter uma empresa forte. Para ter uma empresa forte, o CPF precisa estar bem. Então, você precisa ter o seu prolabore, você precisa ter calma, você precisa saber o que está acontecendo para justamente ter essa paz e fazer a gestão da sua empresa. Quinto pilar, energia e vibração. Disso aqui mesmo ninguém fala. Né? Quando você está falando de gestão empresarial, as pessoas não estão falando disso. Agora, tem como separar? Não tem. Se você está ansioso, você acha que você vai controlar isso fazendo melhor a sua gestão da empresa apenas? Até pode, porque quando você para de ter os problemas, você descobre para onde que está vazando o teu dinheiro e indo embora. Você consegue fazer sobrar mais dinheiro no seu bolso, a sua ansiedade vai diminuir. Mas você entende que isso é uma questão de energia, de vibração, e a gente precisa estar com tudo isso organizado? A gente precisa saber cuidar da gente, da nossa energia, das pessoas que estão à nossa volta, dos clientes que entram dentro da nossa empresa. Tudo na vida é relacionamento. É relacionamento com o colaborador, é relacionamento com o cliente, é relacionamento com a família, é relacionamento com o animal, é relacionamento consigo. Então, a gente precisa, sim, olhar para a energia disso dali. Aqui eu já até deixei aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é uma ferramenta que eu uso para fazer a elevação vibracional da empresa. Essa daqui é uma que eu uso para fazer a elevação vibracional do empresário, da pessoa, do CPF. Então, a gente monta mapas vibracionais, por quê? Porque a gente vai descobrir aonde que a energia está travada. Às vezes você pensa assim, Sandra, eu tenho movimento, está entrando dinheiro, eu tenho faturamento, mas eu não estou conseguindo dar conta das minhas contas. Vamos medir a vibração, vamos ver aonde que a energia ali está travada. A gente vai alinhar os chakras, colocar os seus chakras mais fortalecidos, para quê? Para que você tenha força de ação para poder trabalhar. Então, a gente melhora como um todo. Quais são os sentimentos que mais travam o resultado da empresa? Conflitos constantes. Então, sabe aquela empresa que tem 2 colaboradores? Às vezes não é com você. Às vezes são 2 colaboradores ali, ó, se debicando o dia inteiro. O sentimento de culpa, cara, eu vim trabalhar e deixei minha família em casa, ou o sentimento de culpa, cara, eu não vou conseguir pagar o fornecedor, que é um cara super gente boa e que eu preciso da mercadoria dele e eu vou ter que atrasar, e você tem o sentimento de culpa, sentimento de medo, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Sentimento de ressentimento, cara, alguém me passou a perna, não pagaram aquela conta, me deram um calote. Todos esses sentimentos são uma vibração, porque a vibração nada mais é, cada vibração, cada, né, grau de vibração é um sentimento diferente. Então, todos esses sentimentos são a energia que tem dentro da sua empresa. E isso afeta o ambiente de trabalho.
a comunicação e a tomada de decisões. Tudo está baseado na energia que está em volta. Então, você precisa saber como está a energia da sua empresa. Como que está rolando. Sandra, aqui está tudo mil maravilhas, todo mundo está se dando bem, os colaboradores são dedicados, eles vestem a camisa, a gente está tendo um resultado ótimo, a gente não precisa ver nada. O fluxo está indo, tu está colocando dinheiro no teu bolso. O problema é quando tu não está colocando dinheiro no teu bolso, daí tu para, tu diz assim, não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer. Você entende que, tipo assim, às vezes é um fluxo que você não está percebendo. Deixa eu trazer um exemplo para vocês para ficar um pouco mais claro. Eu estava com problema de entrada e saída de funcionário. Eles entravam, eles saíam, eles entravam, eles saíam. E é muito ruim para a empresa, porque lembra que eu falei que a gente deve ter protocolo, todo mundo trabalhar igual? Isso é treinamento. Se o colaborador está entrando e está saindo, né, com uma rapidez muito grande, às vezes fica os 3 meses só de experiência, ou 2 meses, não deu certo, aquele funcionário ali agride cachorro, vai embora, contrata outro. E eu estava numa época assim, eu tinha um funcionário que estava comigo há bastante tempo, que eu acho que já estava comigo há uns 3 anos, e o resto estava tendo rodízio. E eu já estudava sobre energia, elevação vibracional, equilíbrio dos chakras, essas coisas vêm comigo há muitos anos. Então eu já estudava isso. Até um dia que eu estava lendo um livro, e ele falou um livro sobre energia empresarial, né? Então ele falava justamente sobre empresas. E ele estava dizendo que a gente começava a ter um resultado melhor daquilo quando a gente olhava para o nosso colaborador realmente com gratidão. E daí eu parei para pensar qual é o sentimento que eu tenho ao meu colaborador. Como eu estava tendo um rodízio grande de funcionários, quando eu contratava, às vezes eu contratava na emergência, sem uma boa entrevista, sem saber exatamente quem era aquela pessoa, e no meu interior eu já começava a sentir, ai, será que ele vai ficar? Olha o medo, né? Será que ele vai ficar? Será que vai dar certo? Será que ele vai cuidar bem dos cachorros, né? Será que ele não tem experiência? Eu vou ensinar. Será que ele vai aprender? Quanto tempo será que ele vai ficar na minha empresa? Porque eu queria que ficasse. Então eu estava justamente na ansiedade e no medo. No dia do pagamento, a minha energia ainda era outra. Por quê? Porque eu estava na situação que às vezes vocês estão aí de não conseguir tirar prolabore, de não conseguir quitar todas as minhas contas. Então, quando eu tinha que juntar aquele montante para 5, para 6 funcionários, que é um volume de dinheiro relativamente grande, daí eu colocava no envelope para pagar os meus colaboradores, e o meu sentimento era, puta merda, eu trabalhei que nem uma louca, desculpa a palavra, eu trabalhei que nem uma louca, e o meu dinheiro está todo indo embora para os colaboradores. Então, o meu sentimento era de tristeza, era de pena, parecia que eles estavam ficando com algo que era meu. Mas quando eu parei para pensar, você concorda que não é algo que é meu? Quando você contrata um colaborador, você combina, você faz um combinado ali, não faz? Não, você vai trabalhar durante o mês e eu vou te pagar tanto. Além disso, a gente tem um combinado com o governo, que a gente vai ter que pagar os impostos sobre aquilo. Não é tudo combinado? O que a gente quer do nosso colaborador quando a gente contrata ele? Que ele cumpra os nossos combinados. Quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, não é com esse sentimento que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar eles justamente com um sentimento de gratidão. Por quê? Porque são os meus colaboradores que estão fazendo a minha máquina girar. Eu posso estar com dificuldade, mas a minha empresa está de pé porque eu tenho colaboradores executando serviços, porque eu sozinha não daria conta. Quando eu mudei essa chave, que eu falei assim, não, gente, eu tenho que ser muito grata a eles, porque a minha empresa está aberta, a qualidade do serviço que eu estou oferecendo está nas mãos deles. E eu comecei a entregar gratidão e amor. Então, eu colocava os dinheirinhos todos no pacotinho, colocava a mão em cima e dizia, ó, aqui eu estou entregando todo o meu amor e toda a minha gratidão, porque graças a vocês a minha empresa está girando. Gente, foi automático. Vieram pessoas que ficaram na minha empresa, eles tratavam bem os animais, eles vestiam a camisa. Eu não falei isso para eles, isso não foi falado para eles. Isso foi simplesmente eu mudei a minha chave de olhar para os meus colaboradores com muito mais gratidão. E a ação deles mudou a partir disso. E isso você pode ter que usar essa questão energética com diversas coisas. Pode ser com o seu sócio, pode ser com os clientes. Daqui a pouco você está tendo clientes que só está te trazendo problema. Você traz um cliente do cachorro que acaba sendo picadinho na tosa. Você traz o cliente que reclama porque vocês atrasaram 5 minutos. Você traz o cliente que está reclamando porque vocês não podem ficar um dia inteiro com ele aí. Então, assim, de repente está faltando colocar a mudança de sentimento, porque você já está esperando esse tipo de relação aí do seu colaborador. Já está esperando que ele reclame, que tem algum problema na tosa, você está entendendo? Então, a gente tem que, às vezes, entender
aonde que o fluxo de energia está parado. E muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, por isso que a gente utiliza de ferramentas que nos ajudam a trazer clareza de aonde eu preciso olhar para a minha empresa. Então, se você está numa situação que você diz, cara, eu tenho movimento, está entrando faturamento, mas eu estou exausto, eu estou cansado, estou de mau humor, quer dizer assim, não está bom. Mas você não sabe aonde é o detalhe, às vezes é o ponto que você precisa estar olhando dentro da sua empresa. Eu parei um pouquinho aqui mais nesse pilar para falar, porque eu sei que é um pilar que vocês não estão acostumados a ouvir, né? Não te trazem clareza, né? Mas é cuidar da pessoa que lidera a empresa é a parte do processo para construir um negócio saudável. Então, sim, a gente precisa cuidar do empresário. Relacionamento com os sócios. Esse relacionamento ele tem que é um lugar onde a energia às vezes pesa na sociedade, sabe? Que tá aquele ali, sabe? Será que nós estamos trabalhando mesmo tanto? Será que está sendo bom para os dois? Será que foi uma boa decisão ter sociedade? Sócios brigando, a família brigando. Às vezes a família se mete dentro da empresa, a família de um, a família de outro, né? Funcionários divididos. Tudo isso traz prejuízos para a empresa. Ninguém confia em ninguém, ninguém delega para ninguém, a empresa sente. Ou ninguém delega para ninguém, ou ninguém se responsabiliza por um ato, né? O meu marido, às vezes, chega em casa muito bravo. Ah, aconteceu tal coisa. Mas foi o ninguém que fez, né? Porque ninguém deixou a luz acesa, ninguém apagou a luz, ninguém estragou tal coisa. Ele disse assim: esse funcionário ninguém, a gente tinha que descobrir, ó, tirar ele dali. Porque assim, ou é o ninguém ou é o alguém, né? Alguém derrubou a máquina, alguém perdeu tal coisa. Então, alguém e o ninguém, eles não devem existir ali. Para isso, a gente precisa da colaboração de todos e de protocolos, né? E é importante cuidar dos relacionamentos das pessoas, inclusive, da equipe. Os meus colaboradores, quando estavam fixos já há bastante tempo, eles se ajudavam. Às vezes eu sabia que aconteceu alguma coisa ali, mas eles meio que se ajudavam. Não, vamos solucionar o problema aqui, tal. E nem chegava até mim. Eles se ajudavam a resolver as situações. Tem um cachorrinho que é mais difícil, um filhotinho muito novinho, tem que colocar o lacinho. Um prende o cachorro dele, vai lá, segura o outro. Não era uma coisa que eu dizia, ó, você tem que parar o seu serviço e ajudar ele a segurar o filhote. Não, era uma coisa mútua deles se ajudarem, deles quererem que a coisa desse certo, entende? De terminar o serviço um pouco mais cedo, com paz. Então, para isso, essa harmonia entre a equipe é importante. Ah, não, eu sou só o banhista, eu só fico aqui na frente da banheira e dou banho. O outro só corta a unha e não olha se aquele ali está precisando de auxílio. Não, tem uma equipe que seja colaborativa. E isso depende da energia que está ali no meio. Então, a equipe precisa se ajudar. Tem um que é banhista, mas o tosador está precisando de um auxílio, ele consegue dar uma paradinha no dele ali, para com segurança para todos os animais, vai lá, auxilia. Isso tem que ser natural entre eles. A gente tem que desenvolver essa capacidade deles perceberem isso dentro da empresa deles. Foi bastante coisa, né? Mas esses pilares, gente, são importantes. E todos eles são importantes. Eu não posso dizer que um desses pilares ou outro pilar foi mais importante do que o. Tudo precisa andar ali num conjunto. Então, assim, ó, depois de tantos anos atendendo os pet shops, eu percebi uma coisa, sabe? Não existe uma única solução e não existe um salvador. É um conjunto de coisas. Então, é sobre salvar a vida do animal que está nas suas mãos, é sobre trabalhar com os protocolos, é sobre fazer gestão, fazer a precificação, saber fazer isso, né? Saber cobrar falando para o cliente com naturalidade. Vocês já entraram, só por curiosidade, nessas lojas chiquérrimas? Uma Zara, uma Ferrari. Você pergunta o preço, eles dizem com naturalidade. Uma bolsa, quanto custa uma bolsa? 57.435. Assim como se você fosse tirar 57 mil para comprar uma bolsa assim do seu bolso e entregar. Essa naturalidade também existe. Eu vejo que às vezes as pessoas têm um pouco de receio. Ah, quanto é que tá o banho tosa? Daí o seu banho tosa você tem um padrão legal e tal. E tipo assim, ali na tua concorrência você sabe que é 60. O banho tosa, no seu pet é 87. Quando você vai falar, ah, o meu preço é 87, parece que você fala já meio travado. O cliente sente o quê? O seu preço ou a sua energia? Ele sente a sua energia. Por isso que eu digo, a gente tem que saber lidar com isso. Então, a gente tem que saber precificar, a gente tem que saber conhecer desses nossos números, né? A gente tem que saber se a gente está tendo realmente prejuízo, lucro, o que é fluxo de caixa, o que é um lucro real. Então, a gente tem que saber fazer isso, a gente tem que saber cuidar das pessoas, seja do nosso cliente, dos nossos colaboradores, da nossa família e de nós mesmos, tá? Então, tudo isso é um conjunto, não tem como a gente separar. Gente, eu escuto às vezes as pessoas falando, inclusive, que querem isso da equipe. Não, quando ele entra aqui na empresa, a vida pessoal dele tem que ficar fora. Não fica. Não fica.
Eu estou entrando na menopausa, e estou com sintomas de menopausa, um cansaço, uma fraqueza, uma irritabilidade, e tudo isso está vindo junto. Eu consigo tirar isso quando eu vou entrar numa empresa para trabalhar, se eu fosse ali todos os dias, trabalhando ali naquela empresa? Não, essa sou eu. Eu não consigo, eu preciso ter um ambiente em que eu consiga me reequilibrar, ter o meu ajuste, voltar a ter o meu equilíbrio emocional para eu poder continuar. Não tem como a gente tirar. O seu colaborador entra para trabalhar, mas o pai dele está internado, está em risco no hospital. Ele quer ter acesso ao celular, ele quer poder receber a mensagem de se o pai dele passou mal. Você entende? Então, assim, não tem como a gente separar isso. Tá? A pessoa que está trabalhando dentro da sua empresa, ela tem uma energia, ela tem uma vida e ela está ali com toda a bagagem dela. Então, a gente tem que saber olhar para tudo isso, para todos, e inclusive para o dono da empresa. Eu gosto muito do ditado, né? É o olho do dono que engorda o gado. Mas, na verdade, é o olhar. Quando você olha para a sua gestão, você consegue fazer ela expandir. Quando você olha para o seu lucro, você consegue fazer ele expandir. Quando você olha para os seus clientes com carinho, com amor, você consegue fazer aquilo expandir. Quando você olha para o medo de não conseguir pagar boletos, você consegue fazer ele expandir. Quando você olha para a sua equipe, sabe? Do tipo, não estou me aguentando, né? Lidar com pessoas é horrível, né? Lidar com a geração de hoje em dia é muito ruim. O que você está fazendo expandir? Então, a gente tem que aprender a ver aonde que a gente está colocando o nosso olhar, tá? E quando a gente percebe alguns detalhes que a gente precisa mudar, a gente tem um crescimento, e às vezes é um crescimento muito rápido. Você nota assim, nossa, foi uma diferença. Igual eu contei para vocês da questão dos meus colaboradores, a mudança foi muito rápida. Muito rápida. Não precisa ser demorada. Você só precisa entender de todos esses pilares e não deixar nenhum para trás. Como se fossem os pilares, os pés da cadeira. Um ficou bambo, vai bambear todo mundo. Todo mundo entra em risco. Tá ok? E eu quero trazer para vocês, se você quer aprender a se desenvolver em todos esses pilares que eu trouxe para vocês, eu tenho para oferecer o curso dos primeiros socorros, né, que é o Pet Shopping Seguro, onde a gente vai ver todos os acidentes que podem ocorrer ali das emergências e das urgências. Então, isso, então, tanto as emergências quanto as urgências, as aulas já estão gravadas. Você entra, você vai recebendo 5 aulas por semana e elas estão gravadas. Só que, será que são só essas urgências e emergências que acontecem dentro do Pet Shop? Não são. Então, para isso, nós temos uma aula ao vivo todos os meses, para trazer, Sandra, o que eu faço se eu coloquei o lacinho e ficou vermelho na cabeça? O que eu faço se o cachorrinho se estressou na hora de secar e estourou um vasinho dentro do olho e deu aquela hemorragia ocular? Sandra, o que eu faço se ele começou a ficar com a língua muito roxa, muito azulada durante um banho tosa? Então, tudo isso a gente conversa nas aulas ao vivo para a gente saber o que fazer. Você vai trazer as suas dúvidas, a sua demanda durante um ano inteiro. Eu vou te acompanhar para poder te auxiliar em todas essas situações que acontecem. Além disso, tem o curso com os protocolos, em que a cada 7 dias você recebe um protocolo para você ir respondendo. Ele também vai se seguir durante 6 meses. Por quê? Você tem acesso a ele durante um ano, mas durante 6 meses a gente vai fazer isso. Por quê? Porque você precisa responder o protocolo e olhar para ele. Então, eu não libero todos os protocolos, todos os checklists de uma vez, para que justamente você tenha a paciência de olhar e tomar decisões. Porque não adianta você saber que você tem uma fraqueza X e não saber o que fazer com ela. Então, a gente vai caminhando durante esses 6 meses junto comigo. A gente vai montando o seu checklist, a gente vai vendo como é que faz a entrada, os cuidados com os animais, o cuidado com o colaborador, os cuidados com a clínica, né, com o pet shop e o cuidado com o empresário. Tudo isso está sendo olhado ali, ok? O que mais? Tem a mentoria de gestão empresarial. Então, assim, você não sabe fazer precificação, você não sabe se tem lucro, você não sabe olhar para os seus números. Sandra, eu não sei olhar para os meus números e tomar uma decisão. Eu devo aumentar o meu movimento ou devo manter como ele está? Eu devo contratar mais um colaborador ou ainda não é a hora? O quanto eu preciso ter de faturamento para poder suportar um colaborador a mais? O quanto eu preciso baixar dos meus custos fixos para que eu consiga ter um lucro real? Ou quanto eu preciso faturar mais com os custos fixos que eu não consigo mais mexer para eu poder ter lucro? Isso aí é gestão da empresa. Então, tudo isso, aonde você acha que está o teu ponto X? E além disso, Sandra, a empresa até que está indo, mas eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou com vontade de desistir, você nota que o problema está na tua energia. Vamos trabalhar a sua energia, vamos fazer o seu mapa vibracional. Às vezes o seu problema nem é com a empresa, às vezes o seu problema está em outros relacionamentos, e isso aí está
atrapalhando e travando o seu desenvolvimento. Então, assim, ó, todos esses pilares são importantes, não tem nada que a gente possa tirar. Percebeu? Fez sentido para você? Você acha que algum desses pontos podem estar travando? Me chama no direct. Coloca um recadinho aqui embaixo. Eu quero que eu vou te chamar no direct e entender aonde que você está precisando. Algumas pessoas entram direto no gestão empresarial, sabem que é aquilo ali que está faltando. Outras pessoas estão com a gestão até legal, mas não tem o de primeiros socorros para a equipe, já entram ali. Outras pessoas já entram, Sandra, eu preciso olhar para mim. Eu nem sei se eu quero continuar com o pet shop, então eu preciso olhar para mim para eu poder ter clareza do meu caminho, preciso direcionamento. A gente faz um atendimento individual, ou a gente faz o combo com 4 atendimentos para justamente montar um caminho a seguir. Você entendeu? Então, assim, ó, veja o que faz sentido para você, aonde que, tipo assim, ai, aqui deu uma doidinha, e a gente inicia o caminho por ali, porque não existe uma coisa que seja mais importante do que a outra. Você entende que todos os pilares são importantes? Qual que está bambeando mais aí? Qual que você acha que a gente precisa apertar primeiro, para que daí a gente consegue depois dar os ajustes nos outros? Mesmo que eles também estejam meia boca, qual que você acha que é o primeiro que a gente tem que dar um ajuste? Ok? Uma empresa lucrativa, gente, ela não é construída com um único conhecimento. Ela cresce com vários pilares que são fortalecidos ao mesmo tempo. Beleza? Um grande beijo para vocês e até semana que vem. E para você que está aqui no YouTube, também um excelente final de semana. Não sei em que dia que você está assistindo isso aqui, mas seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu não estava colocando conteúdo, agora eu voltei a colocar conteúdo para vocês aqui e eu espero que vocês gostem. Gestão empresarial vai muito além de saber olhar para os números. Um grande beijo e até mais.